Um abraço a você, caro amigo internauta. A nossa gratidão por você estar mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 58 de O Livro dos Espíritos. Essa questão está na parte primeira das causas primárias, no seu capítulo 3º, que trata da criação. E Kardec fez a seguinte indagação aos espíritos: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? E os espíritos responderam assim: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Com relação a essa questão, Kardec ainda faz o seguinte comentário: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contém elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Bem, nas questões anteriores, nós aprendemos que os vários mundos, eles apresentam constituições físicas diferentes, porque devem estar adaptados às diferentes necessidades dos espíritos que ali habitam, de acordo com o seu estágio evolutivo. É óbvio que nem todos os mundos podem estar à mesma distância do Sol, à mesma distância da estrela que os alberga. Porque quando Kardec faz aqui na pergunta com relação ao Sol, são obviamente com relação aos mundos do Sistema Solar. Mas em todas as estrelas em que há uma família de planetas que gravitam em seu entorno, haverá também diferentes distâncias entre os mundos que gravitam ao seu entorno. Portanto, isso há em todos os locais da criação. Mas tudo é perfeito na criação do Pai. E nós não podemos afirmar que todas as formas de vida necessitem de luz e de calor para viver. Hoje, já foi descoberto pela ciência, o que não tinha sido ainda na época da codificação de Kardec, que no fundo, no mais profundo dos oceanos, onde a luz não chega, onde o calor ainda não chega, existem seres vivos que têm luz própria. Existe toda uma fauna, toda uma flora totalmente diferenciada, que é ainda muito pouco conhecida pelo ser humano, mas que ali sobrevive sem um mínimo de luz que chega até ali do nosso Sol e com muito pouco de calor. Portanto, cada lugar da criação está exatamente adaptado para as necessidades dos seres que ali habitam. Deus nos provê de todas as nossas necessidades. Cada vez que um espírito está reencarnado em determinado local, é ali que oferece a ele todas as condições necessárias ao seu momento evolutivo, ao seu aprendizado, para que ele possa dar os passos da sua evolução. Miramês, sobre essa questão, ele fez o seguinte comentário: ninguém é privado das bênçãos de Deus. Todos nós recebemos o de que necessitamos para viver. É de raciocínio comum que não podemos dizer que onde não há calor, não existe vida, que onde falta a luz visível, escapa a inteligência. Os recursos da divindade são inumeráveis.
Os espíritos tomam corpos diferentes nos diferentes mundos em que habitam. Há almas que pouco dependem do exterior. Elas vivem na própria luz que as circundam. Deus fez de tudo com abundância, dependendo das inteligências procurarem ser obedientes às suas leis. Cada globo se apresenta na escala dos planetas com diferenças inumeráveis, no tempo e no espaço, por motivos diversos. E essas diferenças é que tornam o universo em harmonia e beleza indescritíveis. É o cinetismo divino que faz gerar e despertar os valores da vida. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.